Estamos iniciando mais um programa Cozinhando com Você. Hoje eu vou fazer um prato, uma paella em frutos do mar, a valenciana. Então nós vamos dar início à paella valenciana. Vou começar a fazer tudo separado. Como vocês estão vendo, o mise en place já está pronto. Volto a frisar para vocês, qualquer receita que vocês façam, é muito importante vocês terem o mise en place pronto. Isso facilita, com certeza, na hora que você vai cozinhar. Você vai preparar qualquer coisa, tendo tudo preparadinho, você só pegar e começar a montar o prato. Faça isso que você ganha tempo, com certeza, em todos os aspectos. Aqui temos o... Deixa eu só acender o fogo aqui enquanto está esquentando. O que a minha paella tem? Ela é valenciana, mas hoje posso fazer paella de tudo quanto é jeito. Eu vou usar ervilha, marisco, calabresa, tá? Polvo, frango, lula, camarão. E esses camarões depois eu vou cozinhar para fazer o toque final para decorar a paella. Tá? Logicamente o arroz, depois a gente vai cozinhar por cima. Então nós vamos começar a fazer a paella de início só. Dá um toque com azeite. Sempre você começa a paella quando você, pelas coisas que um pouco demoram mais para ficar pronto. Eu costumo fazer e ir separando, para depois, na hora da montagem, buscar tudo novamente. Tá? Vamos colocar tudo aqui, que a gente vai tirar. Logicamente, vocês estão vendo a minha paelleira não é tão grande. De repente pode fazer, pela quantidade que vocês estão vendo aqui, ela vai ser pequena realmente. Mas depois eu vou tirar e só vou colocar o necessário. Tá? A paella, quando a gente fala em paella, a gente acha que é isso aqui. A paella, o nome da paella nada mais é do que essa panela. Paella é uma receita que veio da Espanha. Tá? Ela foi inventada pelos camponeses, mas precisamente da região de Valência. Por que surgiu a paella? Os camponeses iam pro campo, então eles inventaram esse tipo de panela aqui. Como eles não queriam levar prato, que era ruim, eles inventaram essa panela. Eles queriam uma coisa mais oval, porque caberia mais coisas junto. O que eles fizeram? Eles inventaram esse tipo de panela, colocaram o nome dela de paella, para não colocar prato. As primeiras paellas não usavam frutos do mar, não usavam nada. Elas eram feitas com carne de caça, com lebre, elas eram feitas geralmente com carne de caça, com o que eles tinham disponível. Tá? Então eles iam usando aquilo, cozinhando com arroz, e para pegar uma cor eles tinham o paelleiro que nós usamos hoje. Tá? Isso é tem aqui o lápisinho, eu até mostrei. É um açafrão, nada mais é do que um açafrão. E o açafrão é uma flor. Então eles usavam aquilo ali para pegar a cor. E no fim eles faziam aquela mistura ali toda que pegou a panela. Mas o nome da paelleira mesmo, da paella ou paella, é isso aqui. Depois eles modificaram e botaram paelleira. Então a paella é um prato que você pode fazer, não precisa fazer nada com fruto do mar se não quiser. Pode usar qualquer outro ingrediente. Por exemplo, essa aqui, vai encontrar N receitas. Se você entrar no Google, vai encontrar diversas receitas de paella. Algumas vai ter frango, calabresa, outras vai ter bacon, outras vão ter só frutos do mar, outras vão ter só carnes. Então há N modos de você fazer
esse tipo de paella, né? O que nós estamos fazendo, que ela tem uma mistura de frango, é legal. Eu acho que o frango ele dá uma quebrada nos frutos do mar. Porque para quem não gosta só de frutos do mar, isso dá uma quebrada. Eu estou usando a calabresa hoje, tá? Como vocês estão vendo, estou usando calabresa. Pode ser usado carne de porco. Tem gente que faz com carne de porco, legal, fica bem também. Ó, aqui como o frango já está quase que pronto, eu posso utilizar agora, eu vou colocar só para ficar junto à calabresa. Tá vendo que a paella já está ficando pequena, mas é o que eu falei para vocês. Depois eu vou diminuir isso aqui, a gente só vai botar a quantidade. Essa paella que vocês estão vendo aqui, ela dá uma média assim para umas 12 pessoas, de 12 a 15, você pode fazer com essa paella tranquilo. Eu vou usar depois aqui apenas 1 kg de arroz, tá? Vou usar o caldo. Portanto, o caldo que eu vou usar aqui, estou aqui com água, até já vou me adiantar e já vou fazendo isso. Estou com a água fervendo aqui. Como é que eu vou usar depois esse caldo? Eu vou pegar esse camarão que está aqui. Esse camarão aqui eu vou fazer depois ele para decoração. O fechamento da paella. Então eu vou dar uma cozida nele, só para ele dar uma selada, para ele ficar avermelhado. Ele não precisa ficar totalmente cozido, porque depois aqui também ele vai fazer o acabamento dele. Então eu vou cozinhar esse camarão aqui, e depois essa água do camarão eu vou usar para cozinhar o arroz. Podia fazer com caldo de peixe, pode fazer com outra cor, caldo de galinha, pode ser o de legumes, mas eu vou usar essa água com o camarão. Vou botar alguns camarões aqui, botar em 2 vezes, para ser mais rápido. Já em seguida a gente tira. Vamos deixar aqui. Se estiver pronto, depois essa água a gente vai usar. Ó, vai ficando pronto. Eu poderia retirar agora aqui, mas eu vou dar uma continuidade dentro disso aqui. Depois eu coloco tudo de... Bom, vou fazer o seguinte, ó, eu vou retirar isso aqui que já está selado. Isso tudo depois, pessoal, o que você vai fazer? Apenas dar uma selada, porque depois ele vai cozinhar na água. Abaixadinho. E depois isso tudo vai voltar para dentro do arroz. Ele para dentro do arroz, o arroz leva em média aí meia hora para ser cozido. Então isso tudo vai cozinhar junto. Então você não precisa deixar passar muito, é apenas essa selada aqui. Vamos dividir aqui 2, que depois eu coloco no outro. Já em seguida, eu vou colocar as outras coisas. Frutos do mar é uma coisa muito rápida de ser feita. Então o que demorou um pouquinho mais é isso aqui. Aí já em seguida você vai ver que as outras coisas elas não têm tanto tempo assim. É só mais um pouquinho de azeite. Primeiro a lula. Tirar um pouquinho de água, sair do foco aqui. O polvo, ele requer um pouco de cozimento. Porque se você pegar o polvo cru, colocar ele aqui dentro, como eu estou fazendo com a lula, não vai dar certo. Ele demora muito, ele vai virar uma borracha. Então o polvo, você tem que dar uma cozida antes. O que eu já fiz? Para mim me adiantar um pouco, na hora do mise en place, eu cozinhei o polvo para ele amolecer, que o polvo é uma coisa que
quando você comprar o polvo, você tem que cuidar para não se perder, principalmente na quantidade. Você compra um polvo desse tamanho e ele fica desse tamanho, ele diminui bastante mesmo. Tá? Então na hora que você estiver fazendo, ou cozinhando o polvo, você vai ver que ele vai diminuir. Olha, aquele camarão que eu coloquei ali, ele já está praticamente cozido. Mais um pouquinho só. Praticamente vai ficar um camarão ao bafo. É só que aí depois você coloca ele aqui, ele vai fechar, com certeza. Um pouco que mais reve água é a lula. Deu uma enfraquecida agora porque reveu água. A lula ela é bem jeito assim. Você não pode deixar a lula passar muito, senão ela vai virar borracha. Tá? Ela tem que ser Só vou levantar o fogo para tirar um pouco essa água aqui. Com a lula eu já vou jogar o marisco. Marisco também. O que eu fiz? Dei uma fervida para tirar aquele excesso de... Geralmente fica uma areiazinha. Então eu dei uma fervida nele. Só para tirar um pouco daquele excesso. No lugar do marisco, se você quiser colocar berbigão, muito bom. É que eu te falo, a paella ela tem N receitas. Enquanto vamos tirar esse camarão aqui, que está aqui. Eu levei só para ele dar uma... Você está vendo que a gente está fazendo tudo separado, né? Depois a gente começa a montar a paella. Vou colocar o restante dos camarões. Já que hoje eu tenho convidados, fui obrigado a botar um pouco de camarão a mais. Caprichado, né? Porque senão depois eles ficam comentando lá nos bastidores. Como eu estou com esses 3 itens aqui, 2 itens prontos, esse polvo eu também posso agregar agora. Como ele tá cozido, ele só vai passar o sabor dele para cá, vai transmitir o sabor. Você viu que até agora eu não usei sal para nada, né? Todos os programas eu falo isso. Sal só se coloca no final. Bem no final mesmo. Você coloca o sal, vai experimentar o que for. Como hoje, né, a gente vai querendo quanto menos sal melhor. Você não precisa de muito sal na comida. Pouco sal, a sua saúde é muito bom. Eu aprendi a tirar totalmente o sal da comida, não que não deva ter, logicamente, mas não precisa ser exagerado. E é um tempero que você pode usar ele como único, só o sal. Eu aqui depois vou colocar uma cebola, um alho, para agregar sabores. O agregar sabores no teu prato é uma coisa. Tu colocares muito sal, é totalmente diferente. Eu aconselho meus amigos, quem cozinha, que gosta da cozinha, de evitar, mas evitar mesmo, tirar da sua receita. Às vezes eles dizem, mas é fácil. Aqueles temperos completos. Você que vai no compra no mercado, aqueles temperos completos, isso é um veneno para o teu organismo, para a tua saúde. Aquilo tem tudo quanto é tempero ali. É fácil, pega o sabor. Não é não. Você pode notar que quando você come alguma coisa com aquele tempero, você fica mais inchado, a comida. Experimenta tirar aquilo e usar sal para ver como você fica mais leve. Vamos agregar o camarão. Esse camarão também eu já dei já botei um pouco na água,
só para dar uma... Tudo isso eu fiz antes para não gerar muita água aqui dentro. E se você começar a fazer tudo aqui, isso aqui vai virar camarão hoje. Por mais que você queira, você compra no mercado, qualquer lugar que você vai comprar, não tem lugar diferente. 30% no mínimo é água. Então quando você vai fazer esses pratos, procure sempre dar uma pré-cozida antes, porque senão você vai sempre ficar com a tua panela, a tua frigideira cheia de água. E essa água vai te transmitir para o sabor do teu prato final. Então procure sempre dar uma selada, a gente fala nisso aí. Os camarões são quase prontos. Nessa água aqui, depois eu vou colocar esse produto aqui que é o paelleiro. E não deixa de ser o açafrão, tá? Para que ele serve? Tem transmite um pouco de tempero? Sim. De sabor? Sim. Mas ele é mais usado mesmo para dar cor. Para dar aquela coloração bonita que você vê nos pratos, ele é mais usado para isso. A receita dele, o sabor dele é o mínimo possível. Bem pouco mesmo. Pronto, ó, pessoal. Então está todos os ingredientes praticamente já selados. Tá? Então agora eu vou retirar isso aqui. Vou deixar a paelleira secar. Ela tem água no fundo. Desses produtos todos, ferveu água. Por mais que você queira deixar, ele não vai diminuir essa água. Então, porque ela sempre vai revendo água. Vamos tirar esse outro camarão aqui. Eu coloquei ainda há pouco para a gente depois fazer o fechamento do prato. Logicamente, você vai pensar assim, ele vai botar aquela água do camarão ali dentro. Esses camarões foram cuidados, lavados 2, 3 vezes. Ele não ficou com aquele sabor primário que o camarão começa a ser, né? Então esses camarões foram bem lavados, para depois a gente fazer o fechamento. Enquanto isso, essa água pode ficar fervendo para a gente colocar depois. Agora eu vou tirar isso aqui. Isso depois tudo volta para dentro dessa panela. Agora que a gente está com praticamente tudo já pronto, o mise en place, que já era antes, agora virou mise en place de novo. E agora a gente vai começar montar a paella, tá? Iniciamos com azeitezinho. Nossa tradicional cebola, não pode faltar. Tá, mais um pouquinho, que cebola nunca é demais. Pessoas que, se olhar a receita de paella, muitos usam tomate. Eu não uso. Eu acho que ela não... Minha opinião. Se botar o tomate aqui vai virar um molho, vai virar um... E a intenção não é essa. A intenção é tu fazer ela cozinhar apenas a água deles, tudo aquilo ali. Então eu não uso tomate. Mas tem bastante receita que coloca o tomate sim. Tá? Vou botar um pouquinho de coisa aqui. Cebola, um alhinho para... Um programa anterior que eu fiz o risoto e comentei que eu não uso alho no risoto. Eu acho que o risoto é um prato que, minha opinião, não cabe alho. Ele não pode sobressair o alho no risoto. Tanto é que eu não uso. Isso aqui é diferente. Isso aqui ele necessita. Então cada prato tem o seu e cada cozinheiro tem a sua opinião. Não quer dizer que eu não gosto que você vai fazer um risoto e não vai usar. Você pode fazer o que...
Mas como eu não gosto, eu transfiro para as pessoas que eu não gosto. Não que eu não gosto de alho, adoro. Mas eu acho que no risoto não cabe. Vamos deixar aqui dourar um pouquinho, que em seguida nós já vamos começar a colocar as coisas que... Aqui eu falei para você que eu ia usar aquela água do camarão para cozinhar o arroz. Nessa hora eu vou usar paeleiro. Posso usar aqui depois também, mas eu vou colocar aqui já direto na água. Um pacotinho desse é o suficiente. Então você pega isso também, bota embaixo bota um pouquinho de água e transfere uma coloração muito especial para paella. Já ficou totalmente. Isso depois, na hora que eu agregar aqui, você vai ver que vai transferir, vai mudar totalmente. Cebola já passadinha, o que eu venho? Venho primeiro com o frango com a calabresa. Vou deixar aqui reservado, se necessário for a gente coloca mais, mas acredito que não. Então vamos deixar refogar. O alho já está transmitindo um cheirinho. Outro detalhe, o risoto pede um vinho. Na hora que você estiver fazendo um risoto, é básico, é obrigação você pegar um vinho e colocar. Ah, na paella poderia colocar? Pode. Não tem por que não. Você pode colocar, porque o vinho o que ele vai fazer? A partir do momento que você colocar aqui, ele vai soltar o álcool e só vai transferir sabor, nada mais. Mas eu na paella eu não uso nada. Eu prefiro ficar fazendo ela do modo tradicional, como tem chefes de cozinha que usam. Pimentões, isso você só usa no final. Pimentão ele não vai transferir muito sabor, então você só usa ele no final. Se você botar antes, ele vai perder o sabor, aliás, ele vai transmitir, mas ele vai perder. Você pode usar no final. Sempre que possível usar o pimentão vermelho e amarelo. Tenta evitar o verde. O verde, quando você come alguma coisa, é por causa do pimentão verde. Eu praticamente descarto o pimentão verde. Já está refogando, então eu vou colocar essa parte aqui. Aqui vocês viram que eu juntei o camarão, a lula, o marisco e o polvo. Está tudo junto. Aquela hora que eu refoguei, eu fui colocando tudo junto. Então está tudo junto aqui nessa travessa. Pronto, pessoal, praticamente agora estão todos os ingredientes da paella, eles estão aqui dentro. A partir desse momento, estão todos aqui. A partir desse momento, esperar só uns minutinhos, nós já vamos começar a agregar a água. Aquela água que eu cozinhei o camarão, que eu botei o paelleiro, no caso é o açafrão, para começar ao cozimento do arroz. Tá? Depois no final a gente vai colocar os camarões para decoração. Tenho aqui ervilha, também posso colocar agora, porque essa ervilha aqui ela está crua, ela não está cozida. Se você cozinhar ela vai ficar muito mole. Então eu prefiro que ela cozinhe aqui. Se você notar aqui, ó, não tem água mais nenhuma.
Por isso que é importante você preparar, fazer tudo antes da uma selada. Se você tivesse feito agora, começar a colocar para colocar arroz, ia ficar aquela água na frente, embaixo. O que iria fazer? A água não iria selar a lula, ela iria cozinhar. E não é a intenção. Depois, sim, junto com o arroz, ela tem que cozinhar, mas início não, senão ela ia virar uma borracha. Você tem que cuidar no polvo, na lula, no marisco. São coisas que se sobressaem. Muito polvo se sobressai, muito marisco sim. Camarão não. Camarão você pode usar quanto o seu bolso permitir. Aqui, como hoje eu estou usando os camarão maior, logicamente, que depois tem o patrocínio dos convidados, aí é diferente. Brincadeirinha, não é não? Pronto, pessoal, está montado a base da paella. Agora a gente vai colocar o caldo e vamos colocar o arroz para cozinhar. Esse cozimento deve levar em torno de... É o que você cozinha o arroz em casa, 25, 30 minutos. Não tem necessidade de ser mais tempo do que isso. Isso aqui eu não vou usar porque eu vi que foi desnecessário. Vamos pegar concha. Essa água aqui. Olha a coloração da água que deu. Ó. Por causa de um pacote daquele da paelleira. Você vai colocando água devagarzinho. Tem pessoas que cozinham o arroz antes. Eu prefiro colocar o arroz na hora. Vocês vão ver que eu estou colocando o arroz direto do pacote. Ah, ele não lava o arroz, ele não faz isso. Eu costumo usar arroz parboilizado. Não costumo lavá-lo, porque ele não vai tirar todo o amido dele. Eu quero esse amido. Então eu procuro não lavar o arroz. Não tem problema você lavar o arroz, tirar. Ele já vem praticamente... Essa paelleira toda eu coloquei 1 quilo de arroz, nada mais. Vamos deixar ele dar uma juntadinha aqui. Se você lava o arroz, ele tira todo o amido dele. Toda a substância que está, coisa boa que está nele, você levou embora. Tem gente que não come arroz se não for lavado. Lógico, veja bem. No restaurante, a gente lava para quando você só come só o arroz. Aí é lavado. Agora, quando tu faz um prato assim, quando eu faço carreteiro, eu não lavo o arroz. Eu ponho direto o arroz. No restaurante, quando a gente só faz o arroz, a gente lava o arroz. Então são tudo umas coisas assim que tu consegues fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar esse molho aqui. Olha só, olha a coloração do molho. E ele vai transferir totalmente aquele sabor do camarão que nós cozinhamos. Podia usar outro tipo de coisa, ele vai cozinhar aqui. Pronto, agora nós vamos aguardar esse arroz cozinhar. Está montado o nosso prato. Logicamente depois a gente vai fazer o fechamento dos camarões. Mas enquanto isso nós vamos dar uma aguardada, eu acredito aí de uns 20 minutinhos para começar a encorpar o camarão. Cuidado com essas paelleiras, que elas são finas. Para você grudar embaixo é 2 toques. E a partir do momento que queimou, estragou a tua paelleira.
Então, fogo baixo e fique mexendo, porque se tu queimou, tu estragou. Vamos aguardar uns 20 minutinhos, daqui a pouquinho nós já voltamos. Bom pessoal, nesse momento a paella já está com consistência, está quase pronto. Aqueles 20 minutinhos que eu falei para vocês basicamente deu. Então nesse momento aqui eu vou agregar um pouco de pimentão amarelo. Eu cortei demais, eu não vou abusar muito não. E pimentão vermelho. Fechar um pouquinho para depois também fazer no fechamento. A gente pode fechar um pouquinho de pimentão. Vamos agregar. Você viu que eu coloquei agora quase no final, né? Então ele não tem necessidade de ser muito antes não. Porque ele vai já transmitir o sabor. Com o próprio calor do arroz aqui, ó. Ele já vai transmitir o sabor. Vou colocar mais um pouquinho dessa água do camarão para dar finalmente no arroz. Aguardar mais uns 5 minutinhos, que eu acho que agora já está na parte final. Já voltamos para fazer a montagem com os camarões no prato. 5 minutinhos já retornamos. Agora já está praticamente a paella pronta. Nesse momento eu vou agregar um pouco de sal. Vocês viram que eu não coloquei sal em nenhum ingrediente. Então eu vou colocar sal agora. Hoje você pode botar um pouco mais de sal que ele vai puxar. Até poderia ter colocado um pouco de sal antes por causa do arroz, mas eu prefiro não, tá? Até porque se ficar um pouquinho insonso, tu tens como acertar. Colocar o temperinho verde. Isso aqui realmente é no final. Então pessoal, eu já acertei o sal agora no finalmente. O arroz já está praticamente pronto. Agora a gente vai fazer a decoração final, que é onde vai ficar um prato bem bonito. Começamos a fazer assim com os camarões. Cozinheiro geralmente usa a mão. Só que nós, cozinheiros, somos as pessoas que mais mão limpa tem, porque a gente lava tanto que geralmente a mão está bem limpinha. Tem uns amigos que se formam, cozinheiro recém, aí eles querem cuidar tudo um pouquinho. Eu sempre digo para eles, o que o teu professor de faculdade ensinou? Aí eles largam, use a mão. Cozinheiro tem que usar a mão. Para tudo, para cortar, porque realmente a gente está sempre com a mão bem limpa. Esse fechamento aqui em cima você faça com o que você tiver disponível. Hoje aqui a gente está com uns camarões bem legal aqui, ó. Tem uns menorzinhos que é para ver. Então você vai fazendo assim. Aqui embaixo.
até tirar uma coisa assim de cabeça, que aí vai fazendo assim. Deixa sobressair aqui que tem aqui. Sobrou um pouquinho esse pimentão. Na decoração você pode colocar algumas no meio assim. Também fica bem legal. A questão de decoração, cada um tem a mão. Tem gente que se sobressai na decoração, consegue fazer uma decoração melhor, outra menor. Eu não sou muito bom nisso não. Mas a gente consegue fechar bem com os camarões aqui. Camarão é uma coisa que nunca é demais. É a única coisa na paella que não sobra. Sobra arroz, sobra lula, sobra... Camarão não sobra. Você pode ter certeza disso. Vou colocar mais os dois aqui, vai suficiente. Pronto, pessoal. Está montada a nossa paella. Um prato bom de fazer. Garanto que se você fizer, seus convidados vão gostar. Até o próximo programa. Um abraço.